Diferente das outras espécies, o ser humano ele precisa da estimulação para se desenvolver. Se um bebê nós apenas darmos a mamadeira, trocarmos a fralda e deixarmos no berço, sem conversar com ela, sem mostrar os objetos, como que os objetos funcionam, sem fazer a estimulação do que ela precisa aprender, ela não vai se desenvolver. Ela vai continuar no choro, não vai se desenvolver de forma psicomotora, não vai aprender novas habilidades. Então, o ser humano, por base, ele é um ser social e depende da interação social, da mediação do outro para se desenvolver. E isso acontece porque a capacidade de desenvolvimento do ser humano é enorme. De um animal é restrito, é o que a sua estrutura genética determina. Já o do humano, não. O nosso cérebro, como ele tem muito mais capacidade, ele é muito mais plástico, maleável, por isso que os genes não determinam o que pode acontecer para essa criança. É uma predisposição. Mas esses genes, eles podem ser ligados ou desligados a partir da estimulação e da vivência. Então, a estrutura cerebral, a estrutura neuronal, o que vai ter lá no cérebro como os caminhos, para levar ao desenvolvimento da habilidade, vai depender dessa estimulação. Então, mesmo no caso do autismo, que a gente sabe que deriva de mutações genéticas, essa mutação não vai determinar as possibilidades e os limites da criança que tem autismo. Ela pode trazer dificuldades, sim, mas quanto mais estimulação tiver, estimulação precoce, estimulação adequada, onde a criança percebe o sentido, ela vê as consequências, essas consequências têm uma relação numa vida social, porque toda e qualquer criança, ela é social. Então, quem tem autismo tem dificuldades em aprender as habilidades sociais, mas tem o desejo, sim, na sua carga genética de querer interagir, querer estar com o outro. Tanto que quando a criança se desenvolve, ela pode se desenvolver, a criança que tem autismo é uma criança muito mais feliz, com muito mais qualidade de vida e menos comportamentos agressivos e disruptivos. Então, o fato de nascer com autismo não determina as possibilidades e os limites. Podem trazer algumas dificuldades. Mas quanto mais estimulação adequada, que leve, além do desenvolvimento cognitivo e comportamental, ao desenvolvimento social, ou seja, que os comportamentos e as habilidades cognitivas, de aprendizagem, tenham uma função na vida social. Tem uma função lá na interação com os amigos, com a família, com as pessoas em torno, então que a criança compreenda isso e a partir dessa interação ela vai querendo mais dessa interação social, ela vai querendo estar mais lá. Aí sim o desenvolvimento vai acontecendo de forma muito mais intensa e consistente. Então isso é o que a gente chama de abordagem interacionista, que é entender que o desenvolvimento infantil ele só ocorre a partir da interação social recíproca, desse vai e vem, dessa reciprocidade, onde o outro também vai significando as ações, as atitudes da criança, e a criança vai compreendendo a si a partir dessa significação do outro, vai internalizando, e ao internalizar ela também vai criando, vai agindo sobre o meio, e o outro responde a isso. Então, dialeticamente, quer dizer, nesse vai e vem, essa reciprocidade é que a criança se desenvolve. Então, quando a gente fala em estratégias comportamentais naturalistas, a gente está falando que quem está no autismo precisa de uma estrutura, de uma organização, precisa que as coisas estejam organizadas num passo a passo. Então a gente precisa que os comportamentos, e o tempo inteiro nós somos comportamentos, eu tô falando aqui, falar é um comportamento, se eu vou escrever, segurar a caneta, escrever é um comportamento, mas uma criança que está no espectro, ela precisa que esses comportamentos estejam organizados num passo a passo. Então se eu vou escrever, ela precisa ser estimulada com mais calma e estrutura no que ela tem que fazer passo a passo para conseguir escrever. Então vai desde dirigir a mão até a caneta, fechar a mão,
levantar, virar, abrir a tampa, a escrever. Então a gente precisa estimular com mais calma e tranquilidade esses comportamentos em termos de mini comportamentos, né? Passo a passo e mostrando qual é a função disso, né? No sentido de o que ela vai ganhar com isso, em termos de necessidade. Qual vai ser a utilidade disso? Por que eu vou querer fazer isso? Ninguém faz nada se não for para ganhar algo, no sentido de ter uma necessidade atendida, né? Ter um sentido. Então é essa estruturação em termos de comportamento, a criança entender qual vai ser o antecedente, porque para eu fazer esse comportamento eu tenho que ter alguma coisa que aconteça antes que vai motivar, né? Que vai gerar essa necessidade e depois uma consequência que vai dizer, ah não, então para eu ter aquela consequência, né, para ter a minha necessidade atendida, eu preciso fazer esse comportamento. Então isso são estratégias, ao considerar o desenvolvimento do comportamento, a gente precisa dessas estratégias, mas para considerar um consistente desenvolvimento infantil, a gente precisa ir além dessa base. Então vai considerar essa base comportamental, né, mas todo o desenvolvimento infantil no sentido de desenvolvimento social, desenvolvimento da representação mental, do simbólico, né, das funções psíquicas superiores, como a gente diz, né? Então, por que a gente fala em estratégias comportamentais naturalistas? Porque a consequência, né, aquilo que a criança vai agir no meio para ganhar algo, esse ganhar algo é algo natural da situação que ela está vivendo. Então não é um prêmio, uma recompensa, é algo que tem relação com a necessidade da situação, que pode ser uma consequência, né, social, então um reforço social. Eu quero realmente o abraço, eu quero a conexão com o outro, né? Ou, por exemplo, ela está realmente com fome e naquele momento ela quer aquele alimento, né? Então tem uma relação com a situação, não é só um prêmio, né? Então, no curso a gente acaba ensinando, né, essas estratégias passo a passo que quem está no espectro necessita por conta do acometimento do transtorno, mas em como levar a esse desenvolvimento global e social para que tenha uma função na vida de relações, nas interações sociais.